Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância e eu, lindíssima, sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos. Nesse episódio, o texto. O que tem um texto acadêmico? Qual é o teor de um texto científico? Bem difícil, na verdade, mas a gente vai dar algumas dicas gerais sobre como elaborar um texto. Iniciaremos com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, na altura do ombro, estão em Maria Chiquinha, estou com um vestido de linho rosé, tenho 42 anos, 1,64 m, de salto, Anabela, inclusive, combinando com o meu vestido, porque eu sou chique, bem. E o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons verdes, branco e cinza. E à minha direita, a nossa tela interativa para altas conexões. Bom, nesse episódio, o texto acadêmico, o texto científico. As marcas da textualidade acadêmica, da cientificidade, você já viu aí em outros episódios. Então, para você conhecer a miúde, em miúdos, as marcas de um texto científico, ou seja, o que confere formalidade e cientificidade a um texto, a nossa sugestão é o livro Praticar Ciência, do Pedro Demo, que está disponível na biblioteca virtual e o link está no nosso ambiente virtual. O Pedro Demo ele vai trazer que um texto acadêmico, um texto científico, ele tem duas grandes marcas, a qualidade formal, a qualidade política e científica. A qualidade formal é essa que nós estamos discutindo nessa série, que é a formatação, a estrutura, a apresentação. Para que serve isso, professor? A gente podia escrever de qualquer cor, verde no branco, amarelo no azul, com letra grande, com letra pequena, colorido. Essas definições, a folha branca com texto com a letra, a fonte na cor preta, o tipo da fonte em Arial ou uma fonte não serifada, o tamanho 12 para o texto em geral, as margens, isso serve para conferir legibilidade ao texto, fica fácil de você ler o conteúdo. E se a estrutura, você não se preocupa, não se concentra com a estrutura, você se concentra no quê? Você se concentra no teor do texto. Então, o objetivo da formatação, da estruturação, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, as NBRs, a gente destaca a 14.724 e a 10.520, além da 6023 e algumas outras que a gente vai discutir aqui. A 14.724 é formatação geral dos trabalhos, a 10.520 são as citações, e a 6023 é sobre as referências, que são as fontes que você consulta e que você cita no texto. As fontes que você consulta e você cita no texto ajudam contribuem para que o seu texto se torne científico, mas isso é outro episódio. Tá? Aqui a gente vai falar do teor, da estrutura do texto. Então vamos acompanhar aqui na tela interativa como que é a estrutura do texto. Então vamos lá. Então o que é o texto? Reforçando, a gente já viu isso, então a 14.724, a gente já viu em outros episódios, acessa aí, informa que a gente tem, todas as folhas dos trabalhos, elas são contadas, a partir da folha de rosto, elas são numeradas na primeira folha, a gente tem introdução, os algarismos são arábicos, as margens são 3322, a fonte é o quê? A fonte é Arial ou uma fonte não serifada, o tamanho da fonte no corpo do texto é 12, o alinhamento do texto é justificado, o espaçamento entre as linhas é de 1,5, o recuo da primeira linha, que é o parágrafo, é de 1,25. Então, essas são orientações gerais de todo e qualquer texto acadêmico, independente do tipo de texto. Se é um relatório, se é um artigo, se é um projeto, tá? Essas são orientações gerais. Pode haver alteração? Pode haver alteração. Essas são recomendações da ABNT.
mas a instituição ou um evento, por exemplo, você vai participar de um seminário, de um congresso, de um círculo de debate, de um clube do livro, você tem que entregar uma resenha, um resumo. Esses eventos podem indicar orientações diferentes. Podem, inclusive, ter um modelo com uma logo, uma marca, um tipo, um destaque diferencial. Aí você deve observar o que o modelo está solicitando, tá bom? Não havendo modelo, você segue o quê? Você segue a ABNT. Bom, e aí a gente vai lá para o teor do texto. O que tem o teor do texto? Primeiro eu vou trabalhar aqui no Google Docs, dentro do Drive, e depois a gente vai trabalhar lá no Word, só para a gente ver a paleta, né, dos menus de formatação. Então, aqui eu tenho esses elementos que a gente já sabe que é de formatação, tá bom? Para configurar a página, configurar a imagem, configurar essas outras coisas. A gente tem na estrutura do texto, geralmente a gente tem o quê? A gente tem título, tá bom? Então, título é um elemento do texto. Todo texto tem que ter título. Depois, a gente sempre tem nome. Aqui eu estou usando que modelo? Aqui eu estou usando um modelo de artigo, que é o tipo de produção científica mais utilizado na modernidade. Né? Outros trabalhos vão ter outras estruturas, tá bom? Outros trabalhos terão outras estruturas, como, por exemplo, um projeto vai ter uma estrutura diferente, um trabalho de conclusão de curso vai ter uma estrutura diferente. Mas, às vezes, até o trabalho de conclusão de curso, o TCC, ele segue a orientação de artigo. Então, artigo é o formato de texto mais utilizado no odierno. Então, esse formato, ele tem o quê? Ele tem um título, lembrando o título, fonte Arial, tamanho 14, em negrito, centralizado. Depois eu tenho a estrutura que é o nome dos autores, né? A identificação, quem são os autores? Os autores, geralmente, qual é a ordem? Você coloca o sobrenome maiúsculo, tá? Então, você coloca aqui o sobrenome maiúsculo e o nome, vírgula e o nome. Certo? Então, geralmente é assim, ó. E vai por ordem alfabética. O que é a ordem alfabética? Nesse caso, a ordem alfabética do meu sobrenome, tá? Então, você observa o sobrenome dos autores e coloca pela ordem alfabética do sobrenome. Então, se eu tiver, por exemplo, Rafael Nink, vai ser depois de Anabela Barbosa, né? Porque aí o segundo vai ser o quê? O segundo vai ser letra maiúscula, vírgula, Rafael, certo? Não tem ponto, tá, gente? Não tem ponto, não tem aquele ponto ali, não. Tá? E aí você segue a ordem alfabética nessa ideia, beleza? Tudo certo? Beleza. Depois que você faz a identificação, aliás, o nome, você sempre inclui o quê? Você vai sempre incluir a nota de rodapé, que é de onde é essa pessoa, tá? Então, você vem aqui em inserir, você vai colocar a nota de rodapé, e ele vai levar lá para baixo e você vai dizer quem é essa pessoa. Né? Então, lá, eu sou o quê? Eu sou professora da área de pedagogia do Instituto Federal de, blá, blá, blá. Claro que se aparecer um blá, 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 né, não vai ser considerado. Lembrando aqui, olha só, meu texto veio para cá, ele não tá em Arial, ele tá em outra fonte, ele tá em Times. Eu tenho que vir aqui e ajustar. Porque se eu definir uma fonte, ela é aquela fonte no texto todo. Arial, e aqui no rodapé, o tamanho da fonte é 10, tá bom? E aí eu faço essa identificação inserindo notas de rodapé, tá? Tantos quantos forem os autores desse trabalho. Depois eu tenho o resumo. O resumo, o que é o resumo? Bom, o resumo, o resumo é o resumo, gente. Não tem outra palavra para explicar o que é o resumo. O resumo é você resumir. Claro que não, né? O resumo, ele traz uma sequência. O resumo é como se fosse uma propaganda, sabe? O resumo é uma propaganda do seu trabalho.
E como propaganda, tem que trazer as informações mais importantes. Então, quais são as informações mais importantes de um resumo? As informações mais importantes de um resumo são o que é o trabalho, o quê, qual que é o objetivo do trabalho, então, para quê, né? O que, para quê, a gente já viu isso em outros episódios. Depois, qual que é a fundamentação teórica deste trabalho, quais são as suas inspirações. Quarto, qual que é a metodologia do seu trabalho, como que ele está organizado, né? Como que ele foi feito. E aí, o quinto é spoiler. Né? O quinto é aquela, né? O resultado final, mas sem você contar qual é o resultado. Você fala qual é o resultado, mas você não conta o resultado todo. Para quê? Para a pessoa ficar curiosa para ler o seu trabalho. Por que a gente escreve? A gente não escreve para guardar o trabalho. A gente escreve com o intuito de publicar. Publicar ele num evento, como um seminário, um congresso, né? Levar ele para uma revista científica. E aí, geralmente, as pessoas buscam pelo resumo. Se o resumo for atrativo o suficiente, a pessoa vai ler o trabalho na íntegra. Se o resumo não tiver, né, não despertar a curiosidade, que o Paulinho fala lá, né? O Paulinho fala, não despertar a curiosidade, provavelmente as pessoas não vão ler o trabalho na íntegra. Então, o resumo é isso. Como que a gente formata o resumo? Bom, para formatar o resumo, vou deixar aqui maior só para gente, porque senão não fica difícil da gente ver, né? A gente não vai ver nada, pronto. Então, para formatar o resumo, cadê? Sem cortar. Para formatar o resumo, vai depender muito do que o professor, do que o evento solicitar. Mas, geralmente, o texto desse resumo fica entre 150 e 200 palavras. 200 palavras que tratem de tudo isso que eu falei. Do objetivo, né? Do que, para que, a inspiração, como e dica do resultado, tá bom? Os resumos são formatados da seguinte forma. Eu coloco o nome resumo em negrito, tá? Todo em negrito, em maiúscula, tá bom? Então, todo em maiúscula. E alinhado, né, a formatação é justificada, tá bom? Então, eu coloco 2 pontos e escrevo o teor do resumo, que é isso que eu falei para vocês aqui, em, no máximo, 200 palavras. O alinhamento justificado, o espaçamento é simples. E o tamanho da fonte vai variar. Alguns trabalhos pedem tamanho 12, outros pedem tamanho 10. A maioria é tamanho 12, mas algumas instituições, alguns eventos pedem tamanho 10. Depois do resumo, eu tenho as palavras-chave. O que são as palavras-chave? As palavras-chave são as palavras-chave. Não tem outra explicação. Tô brincando. As palavras-chave são as principais palavras de um texto, tá? O nome é palavras-chave, separada aqui por hífen, 2 pontos. E aí aqui eu deixei destacado porque a BNT recomenda 3 palavras-chave, mas alguns eventos pedem 5 palavras. E elas são separadas por ponto e vírgula, tá bom? E aí, palavra-chave, então, por exemplo, se a gente for falar sobre o Paulinho Freire, pode ser sobre curiosidade, né? Letra maiúscula, né? Sempre a primeira letra maiúscula. Curiosidade, né? Ponto e vírgula. Que mais? Leitura. Vamos ver aqui. Aí vai depender do tema do seu trabalho, tá? Então, vai depender do tema do seu trabalho. Você vai escolher 3 palavras que reforcem ou tenham relação direta com o seu trabalho, tá? Então, a apresentação de um artigo, que é o tipo de texto mais utilizado hoje, né, nos dias atuais, para apresentação de trabalhos, é essa. Título, autores e identificação, resumo, palavras-chave. E aí vem a introdução. A introdução você apresenta o quê? Na introdução você vai apresentar esse modelo, essa estrutura aqui, inclusive com essas orientações, estão disponíveis no ambiente virtual, tá bom, gente? Então, na introdução, o que a gente faz? Na introdução a gente tem a delimitação esses dados aqui. Introdução é uma apresentação. Ela é diferente do resumo porque na introdução, o que você faz? Na introdução você apresenta,
Você não conta resultado na introdução, tá? Geralmente na apresentação você vai informar qual que é o objetivo. Então, este trabalho tem o objetivo de fazer a apresentação da entrevista realizada dentro do projeto Identidade e Prática Docente, do primeiro período do curso, por exemplo, de pedagogia, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Aí qual que vai ser o referencial teórico? Está inspirado nas vertentes freirianas. Aí você vai dizer o percurso metodológico resumido. Busca utilizar a entrevista na perspectiva do diálogo freiriano e bakhtiniano. Foi realizada na escola fulana de tal ou na instituição tal, no período de tanto a tanto. E aí, por fim, você diz como que o documento está organizado, tá? Então, como está organizado? Está organizado em 3 sessões, sendo a primeira sessão, como me tornei professor, a segunda sessão, quando chamo o coração, a terceira sessão, cartas a Cristina. Pronto, essa é a introdução, é uma apresentação. Na sequência, você vai ter as sessões que você indicou que ela está organizada, tá? E aí o teor de cada sessão vai depender, evidentemente, de como você do assunto que vai ser tratado. No nosso caso, a identidade e prática docente, mas pode ser gestão escolar, pode ser educação infantil, pode ser espectro autista, pode ser dificuldade de aprendizagem, pode ser estratégia de ensino, avaliação, vai depender do tema que você escolher. E as divisões também vai depender do aprofundamento que você vai dar a esse conteúdo. Então, você pode fazer sessões maiores, em que tenha só sessões primárias, aí pode ter a sessão 1, a sessão 2, a sessão 3, a sessão 4, ou assim sucessivamente. Ou você pode ter, por exemplo, 2 sessões primárias com sessões secundárias e sessões terciárias, se for o caso, tá? Mas a estrutura geral é o quê? Geralmente, a primeira a sessão, digamos assim, vou mudar aqui, você tem os fundamentos, fundamentos teóricos. Fundamentos teóricos. O que são os fundamentos teóricos? É o arcabouço, os livros, os autores que você vai ler. E para isso você vai fazer citação, que é outro episódio. Depois dos fundamentos teóricos, você tem uma seção 3, eu vou mudar aqui, tá, gente? Só para a gente ter ideia. Uma seção 3 que a gente chama de metodologia. Como é seção primária, letra maiúscula, negrito, metodologia. Que é como que o seu trabalho está organizado. E literalmente essa seção aqui trata da metodologia. O que tem na metodologia? Na metodologia você tem que escrever um texto, não em alíneas. As alíneas aqui são com fins puramente didáticos, só para você compreender a estrutura do texto, mas ela é em texto corrido. Na metodologia você tem que informar como faz o passo a passo, tá? O passo a passo. Então você tem que dizer se qual que é o paradigma do seu trabalho, qual que é a natureza do seu trabalho, qual que é a abordagem do seu trabalho, qual que é o método do seu trabalho, o tipo do seu trabalho, qual que é a técnica que você está utilizando para esse trabalho. Se você utilizou instrumentos ou vai utilizar instrumentos, quais são esses instrumentos? Lembrando que não é assim a linhas, é texto corrido como esse texto aqui, né? Cada elemento deve ser detalhado, explique por que ele se aplica à sua investigação, ao seu trabalho, geralmente com 2 a 3 frases por elemento, compondo parágrafos diretos. Então, o paradigma desta pesquisa ou deste trabalho se baseia no paradigma do plano cartesiano, de acordo com René Descartes, considerando a análise isolada do objeto. No nosso caso, o objeto é o professor de educação básica, do 3º ano do ensino fundamental. A natureza, outro parágrafo. A natureza deste trabalho, a natureza básica, pois busca apenas, busca conhecer a identidade desse professor, etc. e tal. Optamos por uma abordagem qualitativa, considerando que a análise deste trabalho é subjetiva.
detalhe na minha fala, essas coisas não se casam, né? Quando eu opto por uma análise, uma abordagem qualitativa, eu me distancio da proposta de plano cartesiano. Então, lembrando, isso já foi tratado em episódios anteriores, se você está na dúvida, volte lá e assista. Eles têm que haver um casamento entre paradigma, natureza, abordagem, método, tá? Mas aí você vai fazer um parágrafo para cada um desses elementos, perfeito? Bom, e aí a terceira seção que a gente chama, aqui está nomeada conforme o projeto, né? Eu vou desfazer, evidentemente. Então, o que a gente chama nessa terceira seção é discussão dos resultados. Do ponto de vista de estrutura de um artigo, resultados. A gente é nomeado, geralmente, de discussão dos resultados. O que essa seção tem? Essa seção ela vai literalmente fazer o quê? Discutir, descrever o contexto da experiência que você pesquisou, da experiência que você realizou, da pesquisa que você fez. Então, para além, então percebam aqui uma diferença. Nessa parte do texto, o que acontece? Nessa parte do texto é importante o quê? Nessa parte do texto é importante que você faça um diálogo teórico, tá? Qual que é esse diálogo teórico? Você tem que fazer uma combinação de parágrafos, uma combinação da construção textual que tenha relação entre a sua autoria, então o que você escreve a partir da sua vivência, da sua leitura, com o que os autores que você leu subsidiam. Então, você vai fazer, literalmente, um diálogo. Esse diálogo é entre a sua autoria e as fontes que você pesquisou e que foram inspiradoras para você. Tá? Então, o teor desse texto, ele já é um teor científico. Ele não é um teor só da descrição da ação. Então, aconteceu isso no dia tal, a gente foi lá, fez isso, fez aquilo, demorou tanto tempo. Não é apenas isso. Não é só relato. O relato, ele tem que estar ancorado de forma reflexiva. O que é essa forma reflexiva? Você discute o que aconteceu ou o que você pesquisou à luz das teorias que você estudou, tá bom? Bom, e aí esse texto vai assim até o final, tá bom? Claro, para você fazer esses aprofundamentos, a gente usa citações, que é nosso próximo episódio, tá bom? Depois, você vem para as considerações. As considerações, aqui a gente nomeou de provisórias, mas geralmente elas são considerações finais, geralmente são considerações finais. E o que acontece? Nessa sessão você faz o quê? Você retoma o seu tema, já que é a identidade docente nesse exemplo, os objetivos que você tinha estabelecido. Então, se o seu objetivo era fazer uma análise sobre a identidade do docente das séries iniciais do ensino fundamental, né? Qual que é a perspectiva dele sobre pesquisa e sobre formação de professor? Então, você tem que voltar ao objetivo para fazer um fechamento. É a parte do trabalho que sintetiza os argumentos contidos no desenvolvimento do trabalho. Você vai dizer de novo o que você já disse? Não, né? Você vai continuar a reflexão, mas retomando o objetivo, tá? Caso seja necessário, podem ser apresentadas o quê? Podem ser apresentadas contribuições e recomendações. Além disso, né, você exalta as principais contribuições da sua pesquisa, do seu trabalho, que aí remete à justificativa. Então, o seu trabalho foi importante porque esse trabalho trouxe contribuições importantes para entender a formação do professor, do ponto de vista do professor pesquisador, entendendo que a pesquisa funciona como instrumento de reflexão e permite que o educador tome consciência da sua existência histórica, blá, 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 blá. Então, você traz aqui os elementos da justificativa, que é o porquê, né? O alcance, a motivação, a contribuição social do seu trabalho, tá? E calça as sandálias da humildade e diz que o trabalho, né, não se encerra aqui
e, é claro, né, demanda pesquisas futuras, aprofundamentos, etc. e tal. Depois você vai para as referências, que a gente também tem um outro episódio para tratar delas, mas a gente está vendo a estrutura do texto. As referências é a lista de todas as citações que você fez. Só vão nas referências os autores que você citou. Então aqui, se você tiver citado o Paulinho, né, se você tiver feito citação do Paulinho, se você tiver feito qualquer autor, ele vai vir aqui para a lista de referências. A lista de referências, ela segue a NBR 6023. E ela vai ser de acordo com as citações que você vai fazer. As citações são de acordo com a NBR 10520. Então, de modo geral, essa é a estrutura do texto. Depois das referências, se houver, acrescentam-se apêndices ou anexos, tá? Então, resumidinho, né? Porque resumidinho, em 20 e 30 minutos é o que dá para a gente falar. Então, resumidinho, a estrutura de um texto é essa. Você tem título, você tem identificação, você tem resumo, você tem introdução, você tem a fundamentação teórica, né? Lembrando que na introdução você sempre destaca os objetivos do seu texto, né? Na introdução você destaca o que, para quê, por quê e como. Então, esses elementos você destaca na introdução. Aí depois você tem a fundamentação teórica, que são os autores que te dão base para a discussão, a metodologia, que é o percurso que você realizou na sua investigação, como que você fez a sua pesquisa, como que você fez o seu trabalho. Depois, a discussão dos resultados, que é o casamento ou o diálogo entre a teoria, a experiência e o seu relato, né? Geralmente o diálogo é entre o que você vivenciou à luz da teoria das suas inspirações. As considerações finais, que você resgata o objetivo e traz à tona as contribuições do seu trabalho. E calça a sandália da humildade diz que o trabalho precisa ainda de aprofundamento, porque não foi completo, assim como diz Paulo Freire, né? São verdades provisórias, então evidentemente que sempre estará aberta a discussão. E encerra efetivamente com as referências. Lembrando que a introdução e o resumo são as últimas coisas que a gente faz. Elas são as primeiras da estrutura, mas são as últimas coisas que a gente faz. Porque só depois que você escreveu o texto, que você encerrou, que você tem condição de falar lá no resumo como é que foi o percurso, né, dar spoiler do resultado. Então, resumo e introdução são as últimas seções que você preenche. Elas são as primeiras que você escreve, mas preencher do ponto de vista do teor, do conteúdo, são as últimas, porque dependem da realização do trabalho para serem devidamente redigidas, tá? E é claro, aqui a gente fez o quê? A gente trouxe generalizações. Se você quiser saber de verdade como é que faz isso, acesse o material e leia, né? Ler é a prática de pesquisa fundamental para qualquer acadêmico, especialmente aquele que se dignifica a profissão de educador. Então leia, acesse o material que está disponível no ambiente virtual, os livros que são indicados na biblioteca digital, as normas da ABNT que estão disponíveis na coleção dentro do SUAP. E aí é o quê? Curiose-se, siga reto toda a vida, que é logo ali. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.